Graças a Deus. Então, Jeremias capítulo 2, no versículo 11, o Senhor Jesus, aliás, Deus faz uma repreensão no povo de Israel, dizendo para eles o seguinte: ele faz uma pergunta, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Naquela altura, se você está assistindo a novela Gênesis, você tem acompanhado as novelas da Record, você tem percebido que naquela altura cada nação tinha um deus. Os moabitas tinham os seus deuses, os amonitas tinham os seus deuses, mas Deus faz uma repreensão ao povo dele, que era o único que serviam a ele. O povo de Israel era a única nação que servia o verdadeiro Deus, enquanto todas as outras nações tinham os seus deuses de pau, de pedra, enfim. Deus fez a repreensão ao seu povo, dizendo: qual dessas nações, por acaso, deixaram os deuses deles, mesmo que não fossem deuses, mesmo que não passassem apenas de pau ou de pedra? Nenhuma dessas nações deixaram os deuses deles, mas vocês me deixaram. Deus dizendo para aquelas pessoas, o Deus que havia tirado aquele povo do Egito, o Deus que havia aberto o mar vermelho para eles, sustentado eles no deserto, o Deus que protegia eles com coluna de nuvem durante o dia, protegendo eles do calor do sol, durante a noite aquecia eles com uma coluna de fogo, sustentava eles com maná. Quando eles se cansaram do pão, Deus deu carne para eles. Quando não tinha água, Deus tirou a água da rocha. Deus fez tantas coisas, cuidou deles como um pai cuida dos seus filhos. E depois foi desprezado, foi rejeitado e trocado por deuses de pau e de pedra. E Deus, numa expressão de revolta, de indignação, disse: olha, nenhuma das nações que vocês conhecem fizeram isso com os deuses deles, mesmo que nunca tivessem feito nada por eles. Mas vocês me trocaram. Vocês me deixaram. E aí ele continua dizendo, versículo 13: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Amém? Então olhe para mim, por favor. Ele resumiu o abandonar daquelas pessoas em dois erros: que abandonaram a ele o manancial das águas, e como substituto desse manancial, cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então, para que você possa entender o que Deus estava chamando a atenção daquelas pessoas, vamos nos transportar para aqueles dias. Porque no contexto de hoje, às vezes fica difícil você entender, porque hoje você abre a torneira da sua casa, a água chega até você. Naqueles dias, as pessoas tinham que ir até o manancial buscar as águas. E era por isso que, no passado, era muito comum as pessoas se instalarem próximo das fontes de águas. As cidades eram construídas o mais próximo possível das fontes de água, porque a água é o elemento fundamental para a subsistência de qualquer pessoa. Sem água, o ser humano não sobrevive, sem água a terra não produz, sem água os animais não se criam. Então eles dependiam da água para tudo, e por isso, quanto mais perto da água, mais seguro eles estariam. Quanto mais perto da água, mais prosperidade eles teriam. E não só isso, mas quando os inimigos, eles invadiam as terras, você vê em várias passagens na Bíblia, você vê que havia uma prática muito comum dos inimigos, eles sitiarem, guardarem, se instalarem junto ao poço, justamente para impedir que as pessoas bebessem da água ou fossem ao poço buscar água, e assim venciam a batalha sem precisar levantar a espada. Bastava evitar o acesso das pessoas aonde? Ao manancial das águas. Como
hoje nós vemos espiritualmente essa estratégia do mal. Ele sabe que assim como as pessoas no passado dependiam da água, do manancial para sobreviver, nós dependemos de Deus para sobreviver em todos os aspectos. É Ele que nos dá a direção, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos orienta, é Ele que nos conduz. E o mal sabe disso, por isso ele tenta criar uma barreira e obstáculos para impedir o acesso da pessoa a esse manancial que é Deus, causando um afastamento. Por isso, assim como no passado, eles, quanto mais perto da fonte, mais seguro eles estavam. Quanto mais perto da fonte, mais prosperidade eles tinham, mais abundância eles tinham. Hoje não é diferente. Quanto mais junto de Deus, olhem para mim, por favor. Quanto mais junto da fonte, do manancial que é Deus, mais firme você estará, mais forte você será, mais paz de espírito você vai ter, mais direção de Deus você vai ter para prosperar, e sua vida será abençoada no todo. Não significa que não haverá lutas, não significa que não haverá dificuldades, mas junto à fonte, você terá a condição que você precisa para superar tudo isso. Amém? Só que qual foi o erro daquelas pessoas? Se afastaram da fonte, se afastaram do manancial. Aí vem aquela pergunta, né? Olhem para mim, por favor. Por que uma pessoa em sã consciência se afastaria de um manancial de águas? Você sabe que, para quem vivia na dependência do manancial de águas, havia um sacrifício diário, de todos os dias ir lá junto ao manancial e buscar o quê? Não num passado tão distante, os nossos antepassados colocavam a lata na cabeça, lembra? E buscavam, ainda há no campo lugares que é assim. Então, quem vive da fonte de uma água, do manancial das águas, tem que todo dia ir lá buscar, seja para ela, seja para os seus animais, seja para a sua família, ela tem que ter esse sacrifício diário de ir lá e buscar no manancial as águas. E é exatamente isso que acontece quando nós diariamente renunciamos para poder viver uma vida em comunhão com Deus. Esse sacrifício diário de ir todas as vezes à fonte significa esse buscar constante da comunhão com Deus, o meditar na palavra de Deus diariamente, o buscar todas as quartas, os domingos, você participar da Santa Ceia, você abrir mão de uma amizade que o afasta de Deus, você renunciar àquilo que de repente você sabe que não agrada a Deus, só para estar mais perto, só para manter essa comunhão, essa intimidade com Ele. Então, por conta deste preço que as pessoas tinham que pagar, de todos os dias ir na fonte, o que elas faziam? Ao invés de buscar água na fonte todos os dias, cavavam cisternas nos seus próprios quintais, na sua própria casa, para não ter o trabalho de todos os dias buscar água. E não é o que muitas pessoas fazem? Quantas pessoas que, por não ter disposição de buscar, de se alimentar diariamente, de fazer este sacrifício diário, muitos vivem de reserva. Você sabe, o camelo, ele bebe água e dizem que com o que ele bebe, não tem aquele volume que tem atrás dele? Ele é capaz de ficar 40 dias no deserto sem beber água novamente. E eu costumo dizer que tem muitos cristãos camelo. São aquelas pessoas que vêm um domingo, uma quarta, e acham que podem ficar um mês inteiro sem vir, 1, 2, 3 semanas sem buscar, ou aquelas que vivem de experiências do passado. Aquelas pessoas que não vivem em novidade de vida, aquela busca constante ao manancial, mas vivem sempre daquelas experiências passadas, do conhecimento antigo, porque eu já ouvi isso, eu já conheci aquilo, eu tenho tantos anos de igreja. Ou seja, deixaram de beber da água limpa, que jorra todos os dias, tendo experiências novas, aprendendo cada vez mais, buscando a cada instante para viver das pregações, das experiências que teve no passado.
Entende sim ou não? E você sabe, a água da cisterna não tem a mesma qualidade a água da fonte, do manancial. E não é à toa que muitos cristãos estão hoje doentes espiritualmente, estão apáticos, estão anêmicos, e não é por causa de Deus não querer alimentá-los, mas elas é que abriram mão daquele sacrifício diário, dessa renúncia diária, que um dia tiveram de buscar, de se alimentar. Você sabe, quando Deus falou para Josué, lá no capítulo 6, a partir do versículo 1, aliás, capítulo 1, a partir do versículo 6, quando Deus falou para Josué, medita nesta palavra de dia e de noite, e dela não se desvie nem para a direita. A origem da palavra meditar, no hebraico em que foi escrito o livro de Josué, ela tem a mesma raiz do que aquela palavra, do que aquele verbo ruminar. Você sabe quando a vaca, ela come, enche o estômago e depois fica o dia inteiro ruminando ali aquela comida. É exatamente que é o significado da palavra meditar. Meditar não é você ler aqui, ou você ouvir essa palavra agora, e você dizer o seguinte, poxa, que forte, que bacana, e depois não pensar mais nisso. Meditar é você ficar com aquilo na mente, você ficar ali ruminando, ali, a cada momento, aquilo que Deus falou com você. E então, aquelas coisas que não falou, que Deus não conseguiu falar consigo no momento da reunião, Deus vai falando durante os dias, durante a semana, e você está ali alimentando-se, até que você novamente vem e ouve outra palavra, e assim você vem mantendo-se diariamente, dia após dia, bebendo direto ali da fonte. Percebe, sim ou não? Agora, aqueles que não querem ter esse sacrifício, aqueles que não querem ter de ir à fonte, de buscar, de se esforçar, de ouvir a voz de Deus, esses fazem como aquelas pessoas no passado, constroem cisternas. E Deus faz a questão de afirmar aqui que aquelas cisternas que eles fizeram eram cisternas rotas. O que é uma cisterna rota? É aquela cisterna que não mantém água. É aquela cisterna que a água não se mantém. A pessoa pensa que vai durar, mas não dura. E assim tem sido com muitas pessoas que acham que eram fortes, achavam que sabiam o suficiente, mal sabiam que as suas cisternas estavam rotas. E por isso, quando passaram por lutas, não tiveram força suficiente. Se todas as pessoas que um dia se batizaram nesse batistério, se todas aquelas pessoas que um dia entregaram sua vida para Jesus, tivessem mantido esse sacrifício de buscar, de se alimentar, de ir à fonte, e essas pessoas tivessem permanecido, não caberiam aqui, nessa igreja, e nem talvez em 5 dessas igrejas. 5 dessas, como por exemplo. Mas infelizmente muitas vêm, bebem, saciam a sua sede, e depois não querem mais ter o sacrifício de buscar. Por isso, como o povo de Israel, deixaram o manancial para construir e beber águas paradas de cisternas rotas. E muita gente está assim. Ela diz assim, pastor, eu não estou indo na igreja, mas eu ouço o bispo todos os dias. Eu não estou indo na igreja, mas assisto reuniões online. Eu não estou indo na igreja, mas eu mantenho a minha fé. Não é a mesma coisa que você vir à fonte, que você buscar, que você sacrificar, que você renunciar. Amém? As coisas podem ter mudado. Eu sei que, de repente, quem não tinha filhos agora tem. Quem antes, de repente, tinha um trabalho, hoje tem 2. Quem morava mais perto, hoje talvez mora mais longe. Então, você precisa se organizar. Porque se você reconhece que não tem bebido o suficiente como você sabe que devia beber, você tem que se organizar e fazer uma avaliação da sua vida. Porque, como nós temos falado, tudo que é importante para nós, a gente consegue tempo para isso. Tudo. Se você acordar às 6 horas da manhã, tem gente na rua correndo, porque está cuidando da saúde. Ela vai trabalhar às 7 da manhã, 8 da manhã, e ela acorda 1 hora mais cedo, ou às vezes até mais,
para cuidar da saúde, porque ela sabe que aquilo é importante. Então, quando uma coisa é importante, a gente consegue tempo, da onde a gente não tem tempo. Então, em relação à salvação, em relação à comunhão com Deus, eu não acredito que você dizer assim, olha, não tenho tido tempo, seja uma desculpa justificável, porque, honestamente, se você tem tempo para tantas coisas importantes, você não ter tempo para todos os domingos, você parar para ouvir a voz de Deus, para beber dessa fonte, então você está construindo cisternas rotas, que um dia vai secar, que um dia vai faltar, se você não vigiar. Amém? A pergunta é, você está vivendo da fonte ou das cisternas? Você está junto do manancial ou você está se afastando a cada dia desse manancial e vivendo de reserva? Porque o Espírito Santo está fazendo esse alerta, como fez ao povo de Israel. Eles não ouviram e por isso foram parar no cativeiro, mas você pode ouvir e sair daqui renovado hoje. Amém?